6, que ela para mim serve assim de grande inspiração. É um desafio e ao mesmo tempo é uma grande inspiração. E essa imagem, ela é uma das muitas imagens que podem retratar um pouquinho a multiplicação dos pães e peixes, que está retratado aí no capítulo 6 do livro de João. Por alguns anos essa imagem ficava nos fundos de minha sala, em outro campo. E, irmãos, se você abrir a Bíblia em João capítulo 6, você vai ver aí uma lição enorme que Cristo nos dá, tanto liderança de pessoas como gestão de recursos. E o nosso desejo, especialmente aos tesoureiros, cadê os tesoureiros que aqui estão? Especialmente os tesoureiros, é um desafio termos em nossas mãos os recursos multiplicados para atendermos a todas as necessidades da igreja. Diga isso, não é? Sim ou não? Não é? Mas, a primeira coisa que eu aprendo com João capítulo 6 é de que Jesus, ele é a fonte de todos os recursos e ele sabe como multiplicá-los. Amém? E louvado seja Deus, porque em sua sabedoria ele permite que em nossas mãos os recursos sejam escassos, para a gente sempre lembrar de quem de fato nós dependemos para que os recursos sejam multiplicados. E com Jesus, irmãos, a grande lição que nós tomamos desse capítulo é que com Jesus tudo é suficiente e os recursos, eles se multiplicam. Eles são mais que suficientes, eles excedem. Por isso que lá no final do capítulo ele diz: recolher os pedaços para que nada se perca. Veja comigo, capítulo 6. 12 cestos cheios. Multiplicação dos pães. Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele mesmo, Jesus, sabia o que estava por fazer. Feche seus olhos. Vamos fazer o que nunca é demais. Vamos falar mais uma vez com o nosso Pai Celestial. Oremos. Querido Deus e amado Pai, Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque aqui nesta tarde estamos reunidos para celebrar o resultado de um trabalho árduo e que pela Tua graça, Senhor, foi possível realizar. Obrigado, Senhor, por cada vitória alcançada, até que aqui pudéssemos estar reunidos para, junto com os tesoureiros, secretários, celebrar, Senhor, marcas que as nossas igrejas alcançaram, marcas diferenciadas, mas ainda tem muito por fazer. Por favor, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada tesoureiro que aqui está, de cada secretário que aqui está, as suas famílias, mas que de modo muito especial, Senhor, mais do que as coisas que realizamos, as pessoas com quem nos relacionamos para que o trabalho seja feito, que o nosso relacionamento contigo, que as coisas do céu possam ser prioridade em nossa vida. Amém. Te pedimos, ó Deus, que mais esse instante, ao abrirmos a Tua palavra, como a temos perante nós, que os nossos corações estejam abertos para recebê-la em nossa vida e praticá-la. Por favor, Senhor, nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse capítulo, ele traz um contexto bem conhecido da história aqui da multiplicação dos pães e peixes. A gente sabe que Jesus, ele tinha 12 discípulos. Ele, embora tinha os 12, mas havia 3 que parece que eram mais próximos dele. Quando não cabia todos no barquinho, parece que alguns deles, pelo menos, entravam no barco e passavam para o outro lado da margem. Qual era o nome deles mesmo? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Às vezes, quando cabia mais um, parece que André entrava lá também, não era isso? Era. Então, a gente percebe que, assim como com Cristo, em todo relacionamento, existe aquele círculo de influência nosso, dentre eles aqueles que são mais próximos. Isso é normal. Agora, aqui o que eu percebo é que nessa história, você não vê esses que eram mais conhecidos. Não tem Pedro, Tiago e João aqui. Você vê Jesus, ele falando para quem? Felipe. Jesus passou de um lugar para o outro. A multidão o acompanhava, porque afluíam de todos os lugares aqueles que ouviam falar de seus feitos. Então cada um com suas necessidades, das mais diversas,
sem contar mulheres e crianças, passava de 5.000 aquela multidão. E sabe uma coisa que a gente percebe aqui na liderança de Cristo? Ele que conhece, irmãos, cada um de modo individual, também reconhece as necessidades coletivas. E ele sabia que de onde cada uma das pessoas vinham, eles estavam cansados, famintos, sedentos, alguns talvez calejados. Se houvesse algum ali entre eles com rinite como eu, devia estar espirrando bastante. E Jesus se preocupa logo primeiro em deixar todos em um lugar seguro, para que eles pudessem aquietar se queria, e se preocupava também em matar a fome deles. Antes de atender as suas necessidades pessoais, individuais, Jesus se preocupou com aquelas que eram as necessidades coletivas, comum a todos eles. Procurou um lugar com grama, com relva verde, como diz a linguagem de algumas Bíblias. E agora Jesus, irmãos, olhando para Filipe, disse: que faremos para dar de comer para eles? Perceba que Jesus, ao mesmo tempo que estava preocupado com o coletivo, com a multidão, Jesus também estava preocupado em desenvolver aqueles que estavam próximos a ele. E a Bíblia diz isso, como lemos no verso 6. Jesus perguntou para Filipe o que faria para alimentá-los. E Filipe, surpreso, falou: mas Senhor, seriam necessários pelo menos mais de quantos denários? 200, e ainda não mataria a fome, pelo menos para que cada um tivesse o quê? Um pedaço de pão. Parece que é equivalente ao salário de uma pessoa comum de um ano inteiro. Já pensou? Hoje em torno aí de uns 16, quem sabe 18 mil reais, contando com o 10º e férias. Era muito dinheiro. E sabe o que é que eu olho aqui e percebo? Uma semelhança entre Filipe e nós. E por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa. A gente consegue tirar lições da época e aplicá-la hoje, em nossos dias. Nos identificamos com o texto. Parece que Filipe aqui, ele agiu como todos nós tesoureiros agimos quando estamos diante de um desafio. Quando o pastor, quando o campo, quando o evangelista procura a igreja, o tesoureiro, numa comissão, precisamos fazer um evangelismo, reformar a igreja, levar o clube para o Campori. E a primeira coisa que perguntam para nós é se tem condições e qual é a nossa atitude primeira, em geral. Qual é? Cadê os tesoureiros aí? É de que pode ir, vamos lá, dá para fazer tudo, é assim? Não. Em geral a gente diz ou logo que não dá para fazer, ou que precisamos fazer o quê? Fazer conta. Não, peraí, a gente tem o quê? Que fazer conta, temos que ver, isso não é errado. Jesus mesmo disse também que quem antes de construir uma torre não se assenta primeiro para calcular, para ver. Então planejamento, organização faz parte. Mas eu não me refiro aos elementos que a gente usa de trabalho, e sim muitas vezes a mentalidade, a postura às vezes até pessimista e preocupada em excesso, contando apenas com as obras e às vezes desprezando o poder de Deus, em fé sem obras é morte e vice-versa, irmãos. Na obra de Deus nós temos que avançar pela fé, com os olhos no céu, mas com os pés aonde? No chão. E eu entendo Filipe um pouquinho. Agora sabe o que é lindo de ver? Que Jesus aqui, irmãos, ele estava colocando diante de Filipe um desafio, mas ele tinha um propósito. E qual era o propósito de Cristo? Qual era o propósito dele? O experimentar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa tarde? Que toda vez que Deus colocar um desafio diante de nós, é para esmorecermos? Não. Quer darmos, nos entregarmos, brigar com a comissão, com o pastor? É para sair entregando o cargo? É só os tesoureiros que passam por isso? Não. E as secretárias, com tanto aperreio que tem na igreja, com tanta ata, com tanto voto, cadê as secretárias aí? Com tanta regra, com tanto manual, não é assim? Com todo mundo vindo atrás à procura delas. Eu lhe pergunto, tem alguém aqui que já pensou diante dos desafios de desistir de entregar? Só vou ficar esse ano. Já avisei para o pastor, na comissão, não quero mais, arranje outro. Não levanta a mão não. Mas tem alguém que já pensou assim? Sim ou não? Pastor Quimado, nem olhe para trás. Mas queridos, quer que eu lhe diga uma coisa?
Talvez alguns de nós tenhamos, isso é normal, é antigo, é do tempo de Cristo, a síndrome de Filipe. Diante dos desafios, a nossa tendência natural é pensar logo em quê? No peso, na responsabilidade, nas impossibilidades que muitas vezes enxergamos diante de nós. Mas nunca esqueça, toda vez que Deus colocar um desafio diante de ti e de mim, não é para nós esmorecermos ou desistirmos, é para nós o quê? Sermos desenvolvidos e avançarmos. Diga amém? Amém. Queridos, no caso de Cristo, Ele queria sim atender aquela multidão, mas ao mesmo tempo que Cristo queria atender a multidão, Ele não desprezava a chance de desenvolver a liderança daqueles que estavam com eles. Quer que eu lhe diga uma coisa? Deus, irmãos, Ele quer muito que a minha e que a sua igreja local, onde nós somos membros, avance. Deus quer que esse campo avance, que em breve de vida, diga amém. Amém. Mas Ele não faz isso por outro meio que não por nós. Ele conta comigo e com você. Quando nós nos vemos diante de desafios, é para que eles sejam vencidos, é para que eles sejam superados, não para que Ele nos vença. Então, a partir de hoje, toda vez, secretário e tesoureiro, que você se vê dentro de um desafio que parece intransponível, de algo que parece difícil, desafiador demais, em lugar de você pensar no lado ruim da coisa, pense: se é difícil, se é desafiador, é porque é para mim. Amém? Amém. Deus, Ele quer desenvolver você, e se você quiser, você pode ser um instrumento e uma joia preciosa nas mãos daquele que tudo pode fazer. Amém. Irmão, sabe o que é que eu percebo aqui? Que aqui a gente não vê pessoas famosas demais. A gente vê outros discípulos que não é Pedro, Tiago e João. Jesus, Ele chama Filipe. Filipe, ele ficou hesitante, preocupado, é normal, ele devia ser um moço responsável, não gostava de dar um passo além de suas pernas. Isso é errado? Não. Mas tinha alguém que ouviu a conversa. Como era o nome dele? André. Irmão, parece que de Pedro, está na história aí, você leu, não leu? Como é que é o nome dele? André. Jesus pediu para ele, mas ele o quê? Ouviu. Ele também, ao ouvir, não tinha solução, mas ele se omitiu em ajudar. Não. Irmãos, quantas vezes entre nós, tesoureiros, secretários, anciãos, líderes de igreja, existe às vezes uma rinha, não é? Existe, como é que a gente pode traduzir essa? Existe alguma vaidade, não é? Não, o pastor pediu para ele, não pediu para mim. Já viram isso? Eu até sei como fazer, eu até sei como solucionar, mas não me pediram. Deixa que ele se vire. Eu lhe pergunto, a obra de Deus, isso é certo? Não. Então você vê aqui Jesus pedindo para Filipe, não pediu para André, mas o André se dispôs a ajudar ele. Tinha solução? Não. Mas ele enxergou um garotinho que, enquanto que Filipe e André tinham um nome e eram da equipe e dos discípulos de Cristo, aquele garotinho quem era? Um anônimo, um desconhecido. Talvez na eternidade a gente vá reconhecê-los. Um parêntese aqui: não despreze a moçadinha, garotadinha da sua igreja, não é, irmã Soraya? Eles são os líderes do amanhã. Muitas vezes você enxerga todos, sabe o nome dos pais, das mães, mas não os conhece, não os reconhece. Alguém pergunta: quem estava na igreja hoje? Você sabe todos que faltaram vieram, mas não conta as crianças. A gente às vezes fala que a Bíblia não contava as mulheres e crianças, e hoje nós ainda contamos as mulheres, mas continuamos esquecendo quem? As crianças. E está aqui Cristo dando uma lição de que na obra de Deus existe espaço para todos, todos são importantes, todos podem fazer algo se quiserem. A gente não está tratando de gente talentosa, excepcional, a gente está tratando aqui de pessoas que se dispuseram a fazer alguma coisa na causa de Deus. E Deus usa mais pessoas dispostas do que talentosas. E se além de dispostas forem talentosas, o que Deus não pode fazer? Sabe o que é que eu quero dizer para você nessa tarde? Querido, se há alguma vaidade entre os tesoureiros e secretários aqui, entre outros líderes da igreja, ajude para que isso acabe.
Porque a igreja ganha muito quando nós não temos desses elementos entre nós. Você concorda com isso? Sim. Segundo, a partir de hoje, se dispõe a fazer o que tiver ao alcance de seus olhos, de sua voz, de seus braços, a despeito do cargo, da posição. Irmão, nessa terra, imagine que vivemos como num tabuleiro de xadrez, mas no final da história, não importa quem é rei, quem é rainha, quem é peão, porque todos vão voltar para onde? Para a caixa. Então tudo não passa de vaidades, de posições, e tem seu lugar, a hierarquia, a responsabilidade, mas no reino de Deus, irmãos, não é quem nós somos, é para quem nós fazemos. Amém. E Ele merece o melhor de todos nós, a despeito da posição que qualquer um de nós temos nesse grande jogo da vida e da obra do Senhor. Amém? Amém. Sabe outra coisa que eu observo aqui para terminar? Que André não tinha os recursos, mas conhecia alguém que tinha os recursos que ele chegou, nem eram suficientes. Às vezes a gente olha para os desafios na igreja. Você tem sua igreja para construir, para terminar, para reformar, a fachada para mudar, a plataforma para atualizar, a salinha das crianças para fazer, o banheiro para modernizar, não é verdade? E você olha, mas é muito dinheiro, não temos o que fazer. Às vezes tem alguém que também não tem, mas sabe quem tem e se nega a ajudar. A partir de hoje não se nega. Você pensa que precisa ter muito para ajudar? Se precisasse, Jesus não enfatizaria a ofertinha da viúva pobre. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele pode fazer muito, Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer o extraordinário a partir do ordinário. Amém. E no caso da história de hoje, esse era um menininho pobre. Você sabe disso, não é? Porque todo pobre, quando anda com comida. Verdade. Tá Alguém aqui, ó. trouxe comida aí? Eu ando com água e comer. Pastor Timar, eu sou especialista em pobreza. Quando eu era menor e mais pobre, a tia lá, os vizinhos tinham que ajudar quando ia passear. Porque para carregar não tinha nem do que recolher em casa. E minha tia dizia: Beta, diz a neta que passa aqui. Aí pegava uma sacolinha, botava um lanchinho, uma merendinha, como alguns conhecem, né? E levava. Eu já estou vendo aqui que a irmã está com os biscoitos na boca, guarda. Eu não sei, irmã. Estou com um problema de garganta ruim de engolir. Eu estou sentindo até cheiro, viu? De comida por aqui. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você vê algum rico aqui nessa história? Não. Deus, Ele fez o extraordinário a partir de 5 pães e 2 peixinhos. E pão pobre, simples. O pão mais simples era um pãozinho de cevada. E os peixes não eram grandes, não. A Bíblia diz 2 o quê? Peixinhos. Na minha terra chama cambinda, que é ginga, né? Piaba. Ginga? As piabas. É o quê? Piaba? Não, piaba é de água doce. O que mais tem é água salgada. É ginga, não é ginga, não? Ginga ou piaba é tudo o quê? Miudinho. 2 piabinhas e 5 pãozinhos simples. Era um menino pobre. E a Bíblia diz que Jesus, tomando de suas mãos, abençoou e tendo dado graças, o quê? Partiu. Distribuiu. Irmãos, o segredo não é quanto nós temos na mão, é o quanto colocamos nas mãos de quem tudo pode. Amém. Eu lhe pergunto essa tarde: você está disposto a colocar nas mãos daquele que tudo pode fazer em sua vida e na vida da sua igreja, tudo quanto você tem, você é? Eu quero terminar nessa tarde orando por você. Se você quer renovar o seu compromisso com Deus e fazer cada dia mais e melhor, de não desistir diante dos desafios, porque você entende hoje de que os desafios não é para você desistir e esmorecer. Os desafios é para lhe desenvolver, para lhe melhorar, para você ganhar musculatura e avançar o reino de Deus. Amém. E se há, queridos, entre nós alguém que faz o trabalho de modo mecânico, mas não se entregou. Você diz: a minha vida é de Cristo, você é um líder, mas o seu bolso não é. A gente tem que começar entre nós. Eu quero apelar a você que eventualmente até o dizimista fiel, mas não é um pactuante. Você sabe que o dízimo é uma expressão de fidelidade, a oferta é uma expressão de quê? De gratidão. O dízimo é imperativo, é uma ordem que a gente obedece.
A oferta é uma expressão de gratidão do coração sem medida. E nós damos porque nos deu tudo. Nós não damos para ser abençoados. Nós devolvemos e entregamos porque nós já somos o quê? Abençoados. Eu termino com Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo o que devemos fazer deve ser como? De todo o coração. Queridos, um dia eu e você não estaremos diante do nosso pastor, nem diante do presidente do campo, que é nosso líder, nem diante do secretário do campo, nem do tesoureiro. Um dia nós vamos estar diante de quem? De Deus. Ele é o dono dessa igreja, diga amém? Amém. Nós somos só administradores, que a igreja nos confia por um período liderar, e pela graça e permissão de Deus. E um dia, queridos, eu vou estar diante de Deus e eu quero ter o grande privilégio de ouvir dizer: vinde, benditos meu Pai. E meu Pai. Quer você nessa tarde dizer: Senhor, eu quero estar nesse grupo também. Amém. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, Senhor, nós estamos aqui renovando os nossos laços e o nosso compromisso contigo. Amém. Nos ajuda, Senhor, a sermos tesoureiros melhores, secretários melhores. Nos ajuda a fazer ainda mais. Amém, Deus. Porque o Senhor não fez um pouco, o Senhor não deu um pouco, o Senhor deu tudo, o Senhor fez tudo para nos alcançar. Verdade. Amém, Deus. Senhor, por favor, é porque os teus braços foram abertos que nós fomos alcançados. Amém. Nos ajuda, Senhor, a não reter as nossas mãos, não recolher os nossos braços. Nos ajuda a não abandonar as fileiras, a não negarmos a fé, a não negligenciarmos a nossa comunhão, nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a não fazer de modo mecânico o nosso trabalho. Aliás, o teu trabalho, que é um privilégio participar. Por isso, o meu pedido, Senhor, é: recobra o ânimo de cada filho teu aqui nessa tarde. Senhor, por favor, reacende, inflama a chama que deve haver no coração e nos olhos de todos os teus filhos. Sim. E, Senhor, nos dá um grande privilégio de fazermos não como que para homens, e sim como que para o Senhor, porque o Senhor é o dono dessa igreja. Amém. E nos dá o privilégio, Senhor, de nos preparar dia a dia mais e mais, e no afã de salvar a tantos e de avançar o reino, que não sejamos nós os que nos percamos na trajetória aqui nesta terra rumo ao céu. Nos ajuda, Senhor, para estar entre os salvos, que ouçamos, Senhor, aquelas lindas palavras naquele grande dia: vinde benditos do meu Pai. Amém. Senhor, nós colocamos em tuas mãos, sob teus cuidados, cada um dos tesoureiros e secretários que estão aqui. Amém. Te pedimos, Senhor, uma bênção tão especial sobre esses líderes, seus pastores, cada um dos pastores desse campo também representado pelos que estão aqui. Por que não, Senhor, também cada um dos nossos educadores, comportores, líderes e membros da tua igreja aqui no Rio Grande do Norte também, assim como na Paraíba ontem nós te oramos. Por favor, Senhor, que cada instante, cada minuto, quando estivermos ocupados com as coisas do reino, que o Senhor cuide das coisas da nossa vida também. Amém. São bênçãos estas, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos. No doce nome de Jesus. Amém. Amém.